Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é o livro de Daniel, capítulo 8, a visão do carneiro e do bode. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, ok? Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, Senhor, que eu venho aqui hoje pregar a Tua palavra. Pregar o que diz o livro de Daniel, que era tudo inspirado pelo Senhor, meu Deus. Por isso que Daniel revela, cara, de profecia, cara, essas profecias maravilhosas que eu gosto muito, meu Deus. Por isso, venho aqui hoje apresentar essa verdade contra a mentira da Igreja Católica. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu estarei junto contigo, meu Deus. O Senhor estará junto comigo. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa apresentar essa verdade para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Capítulo 8 de Daniel, a visão do carneiro e do bode. Capítulo 8, verso 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar. Quer dizer, que nos capítulos 1 a 6 era história. Que era do 1, 2, 3 e 4 a 5, era a Babilônia. Que era no capítulo 6, que já era o reinado da Média-Persa, da Média e da Persa. Aí, que ela voltou no capítulo 7, voltou para a Babilônia. Que agora no capítulo 8 mantém Babilônia, quer dizer, que era no terceiro ano do reinado, que lá foi no capítulo 7, era o primeiro ano do reinado de Belsazar. Agora é no ano terceiro, no terceiro reinado de Belsazar. Então quer dizer, que ainda fica, que o capítulo de Daniel é um flashback, que avança e volta. Que no capítulo 6 é a do reino Medo-Persa. Então quer dizer, que voltou de novo para a Babilônia. E foi no ano 551 a.C., idade de 72 anos Daniel tinha quando sonhou, teve essa visão. Perdão, que teve essa visão do carneiro e do bode no capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Versículo 2. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro no qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar de seu poder, e ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Quer dizer, deixa eu parar aqui, cara, no versículo 4. Cara, esse animal, cara, que era o carneiro, era o reino da Médio-Persa. Cara, que no finalzinho, cara, que eu vou ler de novo, o anjo explica. Cara, eram os reinos da Média e da Média Persa, eram os reinos da Grécia. Cara, e esse carneiro era da Médio-Persa. Cara, por que um chifre era mais alto do que o outro? Porque, cara, a Persa, ela se estabeleceu mais do que os medos. A Pérsia teve mais êxito, ela teve mais evolução, ela venceu batalhas que os medos não venceram. Os medos eram um reino inferior, ela juntou junto com a Pérsia, para se fortalecer, mas a Pérsia era mais poderosa do que a Média. Então por isso que um chifre era maior do que o outro. Cara, igual o leão no capítulo 7, ele se levantou de um lado, que ele se jogou para um lado, quer dizer, aquele lado da Pérsia, que esse lado era da Média, que esse lado era da Pérsia, ele se levantou de um lado. Por quê? Porque a Pérsia teve mais êxito. Então no capítulo 7 o urso se levantou de um lado, e no capítulo 8 o carneiro tinha um chifre maior do que o outro. Vamos ler o que a serva do Senhor disse em Eventos Finais, na página 13. Deus sempre tem tentado aos homens a advertência dos juízos por vir.
aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para o seu tempo, e agiram segundo sua fé em obediência aos seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. Quer dizer, que só os que se prepararam para estudar as profecias que entendem. Os desobedientes e incrédulos não entendem. No livro Eventos Finais, página 15, ela fala: há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história da nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Quer dizer, quero que fala aqui que o livro de Daniel e Apocalipse tem que ser estudado. Não pode desmerecer a atenção. Tem que merecer a atenção. Importantíssima. Temos que estudar Daniel e Apocalipse. Você que prega, pregador, pastor, ou padre, bispo, que seja, que ele fala que Daniel e Apocalipse são assustadores, porque você é assustador. Você está assustando os fiéis. Que livro de Daniel e Apocalipse são esperança, não são assustador. O assustador é você. É você que está assustando as pessoas. Falando isso. Você que distorce a palavra. Você verá nos últimos dias, quando Jesus voltar, se você estará salvo ou não. Fiquem espertos. Versículo 6. Versículo 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu acabei esquecendo de falar, do carneiro, que dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, porque ele venceu 3 batalhas. A Lídia, que era a Babilônia, e o Egito. Primeiro foi a Lídia, depois o Egito e por último a Babilônia. Quer dizer, por isso que estava amarrada para o ocidente, para o norte e para o sul, porque ninguém o vencia, ninguém resistia à Medo-Pérsia, que reinou do ano 539 a.C. a 331 a.C. Agora estou falando da Grécia, que chegou com todo o furioso poder sobre o carneiro. Viu-lhe chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Quer dizer, no ano 331, Alexandre o Grande, que era o rei da Grécia, ele derrotou os medos e os persas. Era no ano 331 a.C. De um dos chifres saiu, e um chifre pequeno se tornou, era o bode, assim se engrandeceu de sobremaneira, e na sua força quebrou-lhe-se o grande chifre. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Era como no capítulo 7, que o leopardo, que tinha uma cabeça, que ele tinha asas, que era de águia, que ele era rápido. Alexandre o Grande, em 10 anos, conquistou vários reinos, principalmente a Medo-Pérsia, que era no ano 331, foi aniquilador, conquistou rapidamente, em 10 anos. Então, quer dizer, conquistou em 10 anos várias batalhas. Era por isso que era o leopardo, que era o símbolo da Grécia, porque ele era rápido, e o leopardo um bicho rápido. Então, por isso que ele conquistou rapidamente essas conquistas, mas veio a sua morte. Por isso que o grande chifre notável foi quebrado. Que o chifre era entre o bode, que era entre os olhos, que era o nariz e os olhos. E ele quebrou. 4 chifres daí nasceram, o cara do bode, que eram os 4 generais, que eram Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, que reinaram no lugar de Alexandre o Grande. Mas não foram tão
cara, estrondosos assim, cara, não conquistaram muitos, não foi conquistador de muitos reinos, não. Cara, não foi assim, cara, não teve êxito nos seus reinos, não. Foi fraco, cara, o reino da Grécia, cara, que reinou do ano 331 a 168 a.C. Vamos ler mais um livro aqui, Testemunhos para Ministros e Ombreiros Evangélicos, na página 112. Ellen G. White disse: a luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Idekel, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de cumprimento, e logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Quer dizer, aqui no futuro, ela vai se cumprir todos os acontecimentos. No livro O Desejado de Todas as Nações, na página 156, ela diz: foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João, e é proferida uma bênção sobre os que leem e ouvem as palavras da profecia e observam as coisas ali escritas. Apocalipse capítulo 1, verso 3. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso está em Amós capítulo 3, verso 7. Ao passo de que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Deus nos tem dado essas coisas, e a sua bênção acompanhará o estudo reverente das escrituras proféticas, apoiado de oração. As palavras do anjo Daniel com revelação aos últimos dias deviam ser compreendidas ao tempo do fim. A esse tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel capítulo 12, verso 12. Vamos lá. Vamos continuar lendo. Agora vamos abrir em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20. Vamos ver o que está relatado em 1 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, verso 20. Não desprezei as profecias. Quer dizer, não desprezai as profecias. Você que despreze, reveja isso. Quero não desprezar mais. Vamos lá, continuar em Daniel, capítulo 8, verso 9. E de um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. No versículo 10, cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército dele, tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Quer dizer, que esse chifre é o chifre pequeno. É a Igreja Católica Apostólica Romana que deitou a verdade por terra. E como deitou a verdade por terra? Vamos lá. Ela tem algumas marcações aqui de como ele deitou a verdade por terra. A explicação de deitar a verdade por terra. Práticas não bíblicas. Título de Papa atribuído a Bonifácio III em 607 na era cristã. Tudo no nosso tempo. Que o papado se estabeleceu em 538 depois de Cristo. Orações pelos mortos em 300 na era cristã. Quer dizer, oração pelos mortos. Quem morreu, não escuta mais nada. Eclesiastes capítulo 9 fala, jaz ao esquecimento. Jaz ao esquecimento. Não sabe mais nada. Você se apagou. Fechou os olhos. Já era. Não vê mais nada. Só fica na esperança se você
conseguiu a salvação, que era a espera da segunda vinda de Jesus. Se você não conseguiu, que era você só depois que Jesus voltar, depois de 1000 anos, que receberá a sua recompensa, que é a morte eterna. Ela vai passar pela segunda morte. Ela vai ressuscitar, ela vai sair da morte e vai ressuscitar, ela para ir para a morte de novo. Sinal da cruz, que era em 300 também na era cristã. Quer dizer, que era sinal da cruz não está escrito na Bíblia. Ela foi prática da igreja. Velas de cera, que era em 300 na era cristã. Quer dizer, também não está na Bíblia. Se você encontrar na Bíblia, você fala para mim nos comentários, mas não está. Veneração de anjos, santos e mortos, em 375 na era cristã. Quer dizer, também não está, cara, na Bíblia. A Bíblia não fala que você venerar anjos, que nem santos, que nem santos mortos. Quer dizer, cara, eu vou venerar Paulo, que era Pedro, João, eu vou venerar anjos. Olha aqui, João, que teve no Apocalipse, que se ajoelhou, que era diante, que era de um anjo. O anjo fala para ele, cara, não faças isso, meu filho. Eu sou um conservo teu. Quem você deve adorar é a Deus, não a mim. Quer dizer, o anjo já repreendeu João. Cara, não adorarás a mim. Eu sou um conservo seu. Cara, não adorarás a mim. Cara, e sim a Deus, o Criador. Quer dizer, cara, veneração de anjos. Cara, não está na Bíblia isso daí. Cara, o anjo chamou a atenção de João. Uso de imagens em 375 na era cristã. Quer dizer, o que os 10 mandamentos falam? O segundo mandamento. Não adorarás imagens de escultura. Cara, não farás para ti imagens de escultura e não adorarás. Quer dizer, eles cortaram esse mandamento. No catecismo, que era esse segundo mandamento, o de adoração de imagens, não está. Que era porque eles cortaram. Que eles tiraram o segundo mandamento, que é a adoração de imagens, né? Não para fazer imagens de escultura, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, e nem adorarás. Que eles tiraram esse mandamento e tiraram o quarto mandamento, que era lembra-te do dia do sábado para santificar. Colocaram no lugar domingos e guardar domingos e festas. Quer dizer, tiraram o segundo mandamento e modificaram o quarto mandamento, que é o terceiro no catecismo. Guardar domingos e festas. Exaltação a Maria em 431 na era cristã. Quer dizer, exaltação a Maria. Maria está enterrada, cara, debaixo da cova. Cara, numa cova. Cara, morreu, cara, na esperança da segunda vinda de seu filho, Jesus Cristo. Cara, para a salvação. Cara, que ela está salva. Ela está enterrada, dormindo, agora nesse momento. Cara, não está no céu. Cara, ela está dormindo, como todos os mortos fazem. Cara, jaz no esquecimento. Cara, mais o que a igreja fez? Exaltando Maria. E tem gente que é devoto a Maria. Tem gente que é devoto a Maria. Cara, a santa lá. Cara, que está que está lá em Aparecida do Norte. É devota a ela, porque, cara, é sincera, cara, de coração, mas está em denominação errada. Igual Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Saia de Babilônia espiritual. Eu sei que você é sincera, eu sei que você está sendo enganada, eu sei que você é verdadeira na sua fé, mas você está em denominação errada. Sai dela, irmãos meus. Eu falo agora, sai dela, irmãos meus, para não participar, que era do vinho da prostituição, que era que a igreja oferece para vocês. Concílio de Éfeso, em Atos capítulo 19, 23 a 25. Vamos ler o que está escrito lá em Atos. Atos capítulo 19,
E os versos 23 a 25. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois ouvires chamado Demétrio, que fazia de pratas em nichos de Diana, que dava muito lucros aos artífices, convocando juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, saibeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Quer dizer, que era aqui que ele está falando aqui, que a imagem de Diana, que ela dava a prosperidade a ele, queria todos que eram ao redor dele. Quer dizer, que era o que a igreja fez? Que era exaltação a Maria, que era porque dava dinheiro à igreja. Purgatório do Papa Gregório I, em 593 da era cristã. Quer dizer, purgatório não existe. O purgatório que eles falam é sobre que a pessoa morreu, que ela vai para o purgatório, que ela fica lá, que ela sofrendo os pecados que ele cometeu a vida inteira, que era para ver se ele consegue a salvação ainda. Não, que a salvação é aqui na terra. Se você não conseguiu a salvação, negou o evangelho, negou as profecias, negou a palavra de Deus, se você morreu negando isso, você já está condenado. Se você negou a Cristo, você já está condenado. Morreu condenado e espera pela morte eterna depois dos 1000 anos, lá no céu, dos salvos lá no céu. Missa em latim. Também não está escrito na Bíblia isso. Em 600 na era cristã. A invenção da Igreja Católica. Orações a Maria e aos santos, em 600 na era cristã. Quer dizer, outra aquela blasfêmia, aquela coisa não bíblica. Quer dizer que não tem nada a ver com o que eles fazem. Depois eu continuo até do versículo 12 em diante, até o versículo 27. Outra heresia também, que os pastores, os que distorcem a palavra, dizem que era sobre o capítulo 8 de Daniel, que era o sacrifício tirado, um sacrifício que foi tirado, que fala que esse chifre pequeno é Antigo Epifânio, que era outra bobagem, que não é Antigo Epifânio. Antigo Epifânio viveu antes de Jesus Cristo. Antigo Epifânio, viveu, na era, dos Seleucos, na idade ainda da Grécia, no reino da Grécia, nem era de Roma. Viveu no finalzinho ali da época da Grécia, no ano, vamos dizer assim, aqui está escrito aqui, 175 a 163 a.C. Quer dizer, ele viveu entre o final da Grécia e o começo de Roma. Quer dizer, viveu antes de Cristo. Como que seria o chifre pequeno? O chifre pequeno era para os dias da era cristã, que era no nosso tempo, não antes. Outra barbúndia, não tem nada a ver. Características do Antigo Epifânio. Primeiro, os chifres se referem a reino e não a indivíduos. Primeiro essa questão já matou total necessidade de dúvida. 2. Ele não cresceu muito quando comparado aos impérios Medo-Persa e a Grécia. Quer dizer, foi um indivíduo pequenininho. Não fez muita coisa, não. 3. Ele não destruiu o templo em Jerusalém. 4. Jesus, se referindo a esse texto de Daniel em Mateus 24:15, se refere ao futuro. Antigo Epifânio morreu quase 200 anos antes que Jesus tivesse feito essa afirmação. Quer dizer, viu antes de Jesus. 5. Roma tornou o lugar do santuário em ruínas no ano 70 depois de Cristo. Quer dizer, o Antigo Epifânio viveu antes de Cristo.
e acabou de forma permanente os sacrifícios que ocorriam no templo. Quer dizer, não tem nada a ver com o antigo Epifânio. Mas nada a ver mesmo. Vamos lá, quero continuando. Versículo 12. O exército que lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade que fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava e disse, outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, a visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Uma breve parada aqui. Essa profecia eu já preguei aqui no meu canal, se você quiser dar uma olhada ali, no meu canal, sobre a profecia das 2300 tardes e manhãs. Até mesmo, nessa Semana Santa, ela faz parte da profecia das 2300 tardes e manhãs. Ela faz dos últimos 490 anos da sinceridade de Israel, do pecado, de se arrepender do pecado. Que o anjo, fala no capítulo 9, que eu vou pregar semana que vem, que o anjo explica para Daniel, tem 490 anos para o seu povo, Daniel, o anjo Gabriel fala, de arrependimento, de tudo que causou até hoje, até naquele tempo, que o povo tinha que se arrepender, Israel tinha que se arrepender, ele tinha 490 anos, começaria em 457 a.C. e terminaria até o ano 34 depois de Cristo. Quer dizer, 490 anos, que era a primeira parte da profecia das 2300 tardes e manhãs, que eram os primeiros 490 anos, que era do ano 457 a.C., com a reconstrução de Jerusalém, que era de Neemias, com a permissão do rei Artaxerxes, até o ano 34 depois de Cristo, com a morte de Estevão. Quer dizer, essa era os 490 anos, que era na primeira parte das 2300 tardes e manhãs da profecia. Quer dizer, nessa Semana Santa estamos vivendo os últimos acontecimentos, desses 490 anos, porque Jesus entrou em Jerusalém no último domingo, da missa de Ramos, que a Igreja Católica faz, ele entrou em Jerusalém com o jumentinho, o povo queria fazer dele rei, para salvar o povo da opressão de Roma, mas ele não veio para isso, ele veio para morrer e salvar a todos, do pecado, de morrer por todos, para salvar a todos. E o que ele fez? Como fazia no antigo Israel. O carneiro era separado do bode. Era por isso que a visão do carneiro e do bode no capítulo 8 faz uma alusão do sacrifício que era do antigo Israel, do tempo de Arão. O carneiro era separado do bode. O bode levava para o deserto, que o bode era Azazel, era Satanás. O carneiro ficava separado, do bode. E o que Jesus fez? Quando entrou em Jerusalém, ele se dispersou do povo. Ele sumiu. Ele entrou em Jerusalém, ficou no meio do povo, mas devagarzinho ele foi saindo no meio do povo, que ele se separou do povo, porque ele é Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. João Batista, quando viu Jesus vindo à sua frente, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, Jesus se separou do povo, como fazia o sumo sacerdote fazia, separava o cordeiro do bode. E ele se separou da multidão. Começou ali os últimos acontecimentos, dessa profecia das 2300 tardes e manhãs, da primeira parte dos 490 anos de Israel. Ali começou o tempo final, porque na semana, hoje mesmo Jesus sofre no jardim de Getsêmani. Hoje ele sofre, a Igreja Católica faz a missa do lava-pés, que alusão o encontro de Jesus com os discípulos, na noite de quinta-feira, que ele reúne todos os discípulos e lava os pés dos discípulos. Então, quer dizer,
Ele sofre no Getsemane hoje. Então, por isso que nessa madrugada, ele é preso, e na sexta-feira, amanhã, ele já está condenado, ele é levado até a cruz, ele é levado, ele tem que carregar a cruz até a cidade, até a vila, até a vila sofredora, né, que ele fala, e ele é pregado às 9 da manhã, prega ele na cruz às 9 da manhã, e é morto às 3 da tarde. Por que ele é pregado às 9 da manhã e morre às 3 da tarde? Porque no antigo Israel, matava-se de manhã o carneiro, pelo sacrifício, às 9 da manhã, e na parte da tarde, às 3 da tarde. Quer dizer, ele concluiu a sua missão, a profecia. Um cordeiro morria de manhã às 9 da manhã e na parte da tarde morria às 3 da tarde. Ele foi pregado às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. Depois morreu, ressuscitou no terceiro dia. Depois que ressuscitou, ficou 40 dias aqui na terra, orientando os discípulos. E subiu ao céu no ano 31, no ano 16 de Edson. Quer dizer, faltava 3 anos para Israel se arrepender. E nesses 3 últimos anos que ele fez, no ano 34, no último ano derradeiro, mataram Estevão. Quer dizer, os 490 anos de perdão de Israel, foi-se água abaixo. Por isso que Israel não é a nação escolhida mais. Então, essa é a primeira parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Vou continuar lendo aqui. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, ao qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender esta visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e postei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Estende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Quer dizer, ao tempo do fim, não ao tempo antigo. O tempo do fim qual é? É agora. Estamos às portas do tempo do fim. Falava ele comigo, caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde me achava e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Quer dizer, determinado do fim, que era para frente, que era do nosso tempo. Tem gente que teima que é do passado. Aí o anjo explica: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado levantou-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. Quer dizer, não era força igual a de Alexandre o Grande tinha. Os 4 generais não tiveram a força de Alexandre o Grande. Mas no fim de seu reinado, quando os prefeitadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é seu poder, mas não da sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprover. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano no seu coração e engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrada sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Daí no versículo 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Quer dizer que essa é a primeira parte, da profecia, que eu expliquei para vocês. No capítulo 9 será a segunda parte, da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que eu vou explicar mais profundamente. Então, quer dizer, esse chifre
que cresceu grandemente, depois dos 4 ter caído, os 4 chifres ter caído, que era o reino da Grécia, que nasceu Roma, ele está falando da Roma papal agora. Aquele chifre que cresceu grandemente até a extremidade do céu, é o papado, mas ele não alcançou o céu, mas ele fez o que lhe aprovia, fez o que quis, principalmente na Idade Média, matou 100 milhões de cristãos, fez de John Calvino, de John Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga, John Wesley, fizeram desses mortos, fizeram dessas pessoas mortas por causa da palavra de Deus. Só não matou Martim Lutero, que escapou. Então, quer dizer, ele, esse chifre pequeno, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que muitos veneram, que fez essa estrondiosa obra, matando milhões de cristãos. Vamos ler o livro Daniel, o Profeta do Juízo, na página 70. Se o princípio do paralelismo dos capítulos 2, 7 e 8 é aplicado consistentemente, então o chifre dos versos 9 a 12, que surge depois da divisão do Império de Alexandre, só pode simbolizar Roma. Deve-se admitir que a maior parte dos comentadores do século XX vê neste pequeno chifre um símbolo de Antíoco Epifânio, que viveu entre 175 a 163 a.C., em sua tentativa fútil de acabar com costumes e a religião dos judeus. Mas ao fazê-lo, os comentadores ignoram o paralelismo entre os capítulos 2, 7 e 8, os quais, sem exceção, cobrem o tempo que vai de Daniel até o fim da história. Quer dizer, de Daniel até o fim da história. O Antíoco Epifânio viveu antes, de Jesus. Ele viveu entre o reino da Grécia e de Roma. A visão do capítulo... o sonho do capítulo 2 atinge o clímax quando Deus suscita um reino que jamais será destruído, no verso 44. A visão do capítulo 7 culmina com a vindicação pelo tribunal celeste do povo dos santos do Altíssimo, a quem afinal um reino eterno é dado, no verso 27. O capítulo 8 reconta as atividades sacrilégias de uma certa potência contra o povo de Deus, a verdade de Deus e o santuário celeste, mas no desfecho da história esse poder será quebrado sem esforço de mãos humanas, no versículo 25. A linguagem deste verso recorda a pedra que do monte foi cortada, sem auxílio de mãos, qual provoca o fim catastrófico dos reinos desse mundo. Daniel capítulo 2, verso 45. Deus criou o tempo e se comunica com o homem através do tempo. Agora uma longa profecia de tempo. No livro Profetas e Reis, na página 279, Ellen G. White disse: a nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias registradas por Daniel demandam nossa especial atenção, visto relacionarem com o próprio tempo em que estamos vivendo. Com elas devem se ligar os ensinos dos últimos livros das Escrituras do Novo Testamento. Testemunho para ministros e obreiros evangélicos, página 112. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Idequel, os grandes rios de Sinear, agora em processo de cumprimento e logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Quer dizer, esse foi o capítulo 8, de Daniel. Quer dizer, que a gente tem que estudar as profecias com demanda atenção. Temos que dar atenção às profecias. Por isso, estudem as profecias, cada vez mais que vocês puderem. Tá ok? Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Pai, Deus Pai, tudo isso agradeço por você, pelo Senhor proporcionar a tudo isso a mim, Senhor. Pregar a Tua palavra, ficar comigo nesses minutos e segundos que eu possa pregar essa verdade para o povo, e jogar toda essa mentira, no lixo, Senhor, para que o povo possa
que ela se voltar para a verdade, que essa mentira da Igreja Católica que ela postou na Idade Média, que ela que seja jogado por terra, que a verdade apareça para todos os povos, nações e línguas, que era para voltar ao primeiro amor, para voltar à primeira luz, Senhor. Por isso, muito obrigado por estar comigo nesses minutos e segundos que fez de mim o seu servo, para pregar essa verdade. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz final de semana santa a todos e até o próximo vídeo. Tchau!